Nessa quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre ataques ao sistema eleitoral. É um processo em que ele pode ter como condenação a cassação, né? Ele pode ser tornado, não é a cassação, ele não está no mandato, ele pode ser tornado inelegível. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para Brasília, vamos conversar com o Igor. Igor, eu estou até me embolando aqui, Igor, num assunto, então a gente chama logo que tu, pelo menos, já esclarece para a gente. Pelo que eu acompanhei, Igor, Ministério Público, Defesa e o próprio ministro que está à frente desse caso já apresentaram, todo mundo já falou, agora só falta a decisão dos magistrados, é isso? Bom dia para você. Mais ou menos, ainda tem um pouquinho mais de sustentação oral durante o julgamento, Manuel. Bom dia para você, também para a Adriane, bom dia para todos que nos acompanham. Ontem, a sessão do julgamento para decidir se Bolsonaro e Walter Braga Neto, que era o candidato a vice dele durante as eleições do ano passado, vão se tornar inelegíveis ou não, durou cerca de 3 horas. Começou com a leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves, que é quem fez a sustentação, que é quem fez a relatoria desse julgamento durante esse quase 1 ano de processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo depois veio a sustentação oral do advogado de acusação. Esse advogado representa o PDT, que é o partido que entrou com essa ação contra o ex-presidente. Aí veio o advogado de defesa, também fez ali a tese de defesa, onde o ex-presidente não se tornaria inelegível, receberia apenas uma multa como punição. Veio, então, o Ministério Público Eleitoral, que concordou com a acusação, quer que Bolsonaro se torne inelegível. Então, a sessão foi suspensa. Isso já estava previsto. Essa sessão, esse julgamento deve durar 3 sessões. Começou ontem com essas sustentações. Na terça-feira, às 7 horas da noite, os demais ministros da Corte vão trazer o voto deles. E aí, na sexta-feira de manhã, ou seja, na semana que vem, é que eles vão decidir pela inelegibilidade ou não. Ontem foi um dia marcado por troca de acusações. E o advogado de Bolsonaro reconheceu que ele subiu o tom, reconheceu que as palavras dele foram inadequadas, mas disse que a inelegibilidade é muito severa. Nós preparamos uma reportagem falando sobre esse primeiro dia de julgamento. Vamos acompanhar. O julgamento começou por volta das 9 da manhã e mobilizou um forte esquema de segurança, até mesmo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice, Walter Braga Neto, são acusados de abuso de poder político por supostamente usarem a máquina pública para atacar o processo eleitoral brasileiro. Em julho do ano passado, eles se reuniram com 40 embaixadores no Palácio da Alvorada e disseram que o TSE é passivo a ataques hackers. Por não apresentarem provas contundentes, o PDT protocolou uma ação na Corte Eleitoral. Utilizou-se bens públicos para finalidades eleitorais, em várias vezes. Constrangeu-se servidores que foram ao palácio na calada da noite, estão nos autos isso. Utilizou-se a TV Brasil, desviou-se propaganda institucional para disseminar fake news. Utilizou-se aviões da FAB, isso sim, utilizou-se aviões da FAB, está nos autos, Excelência. Dano ao erário em várias oportunidades, difusão sistemática de fake news, ataques sistêmicos à democracia, principalmente aos ministros, veja que coisa pesarosa, veja que cena triste da nossa história, e a esta Corte, e ao STF. E, por último, tentativa nítida de golpe militar, de golpe de Estado na conceituação de Cruz Malaparte. O julgamento começou com a leitura do texto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Ele leu as acusações do PDT e disse que a Procuradoria-Geral Eleitoral concorda com o partido. Em seguida, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, também leu o parecer contrário ao ex-presidente, mas livrou Braga Neto. Segundo ele, houve desvio de finalidade na atitude de Bolsonaro e classificou como grave as acusações contra o sistema eleitoral. A reunião aconteceu exclusivamente para que fossem ouvidas palavras de desconfiança e descrédito com relação ao sistema
eleitoral, gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com sugestões ainda desmerecedoras lançadas a integrantes da Corte. A defesa de Bolsonaro reconheceu o tom inadequado utilizado pelo ex-presidente durante a reunião com embaixadores, mas disse que a inelegibilidade seria uma punição severa demais. O presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. São tipos que, no escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas. O ex-presidente Jair Bolsonaro cogitou acompanhar o julgamento do próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas foi desencorajado por aliados políticos. Ontem, ele esteve no Congresso Nacional para falar sobre o julgamento e concedeu uma coletiva de imprensa. Nos bastidores, a conversa é que o Partido Liberal, a legenda que Bolsonaro é filiado, não gostou da postura do ex-presidente, que tinha o aconselhado a ficar em silêncio. Pelo rito, o julgamento deve durar 3 sessões. A segunda parte vai ocorrer na terça-feira à noite, com o voto do relator. Todo o processo será encerrado na sexta-feira da semana que vem. Caso condenados, Bolsonaro e Braga Neto ficarão inelegíveis por 8 anos. Bom, a gente viu aí que Bolsonaro queria, então, assistir o julgamento direto dali do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, mas depois de ser orientado por amigos próximos a não fazer isso para evitar algum tipo de estresse, para evitar que alguma situação saia do controle, ele acabou viajando para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Então ele acompanhou esse julgamento lá da capital gaúcha. Como a gente já vem falando, essa semana eu conversei com alguns parlamentares e eles me confirmaram aquilo que as minhas fontes lá do Partido Liberal estavam me falando já há algum tempo. Eles já estão dando como certa essa inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, já disse que é muito difícil ele escapar dessa. Então, agora, o PL está procurando um segundo nome mais importante, tão importante quanto o do ex-presidente Jair Bolsonaro, para concorrer às eleições de 2026. Os nomes mais cogitados são o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, de algum dos filhos de Bolsonaro, principalmente Eduardo Bolsonaro, ou então do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é filiado ao PL, é do Partido Progressista, mas que o PL estaria negociando, estaria em tratativas para a desfiliação do PP e a filiação no Partido Liberal. O fato é que o próprio partido já entende que Bolsonaro vai sim se tornar inelegível e a gente já sentiu isso nas palavras do Ministério Público Eleitoral e muito provavelmente dos demais ministros da Corte. Volto com vocês aí no estúdio. O próprio relator, né, a postura do próprio relator é no sentido realmente de culpabilizar Bolsonaro por aquela fala que foi, de fato, o próprio advogado admitiu, né, uma fala infeliz junto aos embaixadores. Entre os possíveis sucessores, né, já que já estão tratando dessa questão, eu acho que os filhos não devem ser uma escolha, levando em consideração que muitas das vezes eles foram pedra no sapato do próprio Bolsonaro. Em compensação, Michele teve um protagonismo na última campanha bem forte. Eu acompanho, viu, Igor, com muita interesse esse assunto em particular do Bolsonaro. Eu vejo muitos bolsonaristas, inclusive na internet, até mesmo nos veículos de comunicação, tentando defender o Bolsonaro, tentando colocar em paralelo o que aconteceu com a Dilma Rousseff, que não foi tornada inelegível pelo período total. O próprio Temer, que foi inocentado, não foi processado junto com ela durante o impedimento. Só que esse aqui é um caso diferente. Inclusive, ele está sendo responsabilizado e pode ser tornado inelegível não por alguma vantagem diretamente contra um candidato em particular, mas por um discurso que pode ter sido, e foi um discurso de campanha, que de alguma forma o teria beneficiado. Isso pode mudar as regras, criar uma maneira diferente, inclusive, de punir candidatos a partir dessa decisão do TSE. E é um negócio muito complicado de entender, viu, Igor? É um negócio complicado de entender, Igor. Abre o áudio do Igor, por favor.
É uma situação um tanto complicada em relação a Jair Bolsonaro, inclusive a própria defesa dele havia dito que outros parlamentares do próprio Partido Liberal, como o deputado federal Nicolas Ferreira, também colocou em xeque a confiabilidade das urnas eletrônicas e a punição dele teria sido pagamento de multa. Só que contra Bolsonaro a situação é um pouco mais grave, porque de acordo com o PDT, de acordo com a acusação, ele teria usado a máquina pública para atacar. Nicolas Ferreira foi na própria rede social, no lugar de fala dele. Agora, Jair Bolsonaro utilizou a TV Brasil, utilizou o Palácio da Alvorada e todo o aparato da administração pública para tentar se promover. E é exatamente por isso que a situação dele está um pouco mais complicada. Na condição como de presidente, o lugar de fala acabava sendo esse também, né? Agora, é um discurso que não era só dele, é de várias outras pessoas e ainda é, tá? Porque grande parte da população, principalmente nesse ano, deixou muito claro que não confia no processo eleitoral. Então, é por isso que causa essa sensação de indignação para muita gente que também tem esse mesmo discurso. A gente vai seguir acompanhando esse caso, porque volta para a pauta na semana que vem. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.